Capítulo 2, item 13. Neste trecho, Allan Kardec esclarece que o Espiritismo não aceita qualquer coisa como se fosse espiritual ou milagrosa. O autor destaca a importância do estudo sério e do tempo dedicado para compreender verdadeiramente essa doutrina. Principais argumentos e ensinamentos da doutrina kardecista. O Espiritismo rejeita superstições. Não acredita em tudo que parece maravilhoso ou sobrenatural. Pelo contrário, ele demonstra que muitos desses casos são apenas superstições, ou até mesmo ideias sem sentido. Aprofundar é fundamental. A doutrina espírita só aceita como verdadeiro aquilo que resiste ao estudo, à análise e ao bom senso. Muitos que criticam o espiritismo falam de coisas que nem a própria doutrina leva a sério. Estudo exige tempo e dedicação. O espiritismo é complexo. Trata de questões profundas sobre a vida e a sociedade. Assim como qualquer outra ciência, demanda tempo e paciência para ser compreendido. Não basta observar alguns fenômenos superficiais para julgá-lo. Explicação fácil dos conceitos. Pense numa criança que só viu um experimento simples na aula de ciências e acha que entende tudo de física. O mesmo acontece com quem vê uma mesa girante e acha que já sabe tudo sobre espiritismo. A doutrina espírita convida todos ao estudo aprofundado, deixando de lado crenças bobas e superstições. Kardec explica que, assim como ninguém vira médico ou engenheiro em poucas horas, também não se pode entender o espiritismo de verdade sem meses ou anos de estudo. Opinar sem conhecer é ser leviano, principalmente se essa opinião vem de alguém com posição de destaque na sociedade ou na ciência. Conclusão com aplicação prática no dia a dia. No dia a dia, o conselho é claro. Só podemos falar com propriedade sobre aquilo que realmente estudamos. Antes de rejeitar, criticar ou ensinar qualquer assunto, seja ele ciência, religião ou filosofia, é preciso dedicação, respeito e tempo. Julgar sem saber leva a erros e mal-entendidos que poderiam ser evitados. Pare e reflita. Você tem dedicado tempo para realmente conhecer as ideias e temas sobre os quais opina ou critica? Vale a pena praticar a humildade intelectual. Só julgue, critique ou ensine o que de fato buscou compreender a fundo. Analisemos agora o item 14. Aqui Allan Kardec faz um resumo das ideias principais sobre os fenômenos espíritas, esclarecendo o que realmente é espiritismo. Ele mostra como diferenciar fatos reais de superstições e explica a importância de estudar profundamente antes de emitir opiniões. Principais argumentos e ensinamentos segundo a doutrina kardecista. Fenômenos espíritas têm base na existência da alma. Tudo parte da ideia de que temos uma alma, que sobrevive à morte do corpo físico e pode se manifestar. Nada de milagres ou mágicas. O Espiritismo entende esses fatos como naturais, não como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Assim, não há nada de fantasia desde que se compreenda a causa. Buscar explicações e evitar superstições. Muitos fenômenos pareceram misteriosos apenas porque não se sabia de onde vinham. Quando se encontra a causa verdadeira, tudo passa a fazer parte do mundo natural. Reconhecer verdades e descartar exageros. O Espiritismo não acredita em qualquer história contada por aí. Ele busca o que faz sentido e rejeita as crenças puramente fantasiosas ou supersticiosas. Opinião crítica exige estudo e conhecimento real. Formar opinião sobre o Espiritismo sem estudar a fundo ou julgá-lo pelo que a doutrina não aceita não tem valor. A crítica séria só pode ser feita por quem realmente conhece o assunto. Explicação fácil dos conceitos. Pense, por exemplo, em um eclipse. No passado, muita gente achava que era sinal de desgraça ou mágica, mas depois a ciência explicou a causa real e o fenômeno deixou de ser considerado sobrenatural. O Espiritismo faz o mesmo, procura entender por que certos fenômenos acontecem e descarta o que é superstição. Assim, o Espiritismo só aceita como real aquilo que passa pelo crivo da lógica, do estudo e da pesquisa. Quem só ouviu histórias, rumores ou viu coisas por cima, não pode julgar do que realmente se trata a doutrina. Conclusão: com aplicação prática no dia a dia. No cotidiano,
esse ensinamento serve para tudo. Seja sobre espiritualidade, saúde ou ciência, não devemos aceitar ou rejeitar algo por boatos ou aparências. Devemos procurar as causas, estudar e distinguir o que é verdadeiro do que é invenção. Opinar só depois de conhecer profundamente o tema é agir com responsabilidade e respeito. Me conta, você costuma julgar algum assunto só pelo que ouviu falar? Ou se dedica a investigar e estudar antes de formar opinião? A verdadeira sabedoria está em buscar entender as causas das coisas e separar fatos de fantasias. Hoje vou compartilhar algo fascinante com vocês sobre um tema que gera muita curiosidade: a diferença entre milagres e fenômenos naturais ainda inexplicados. Sabe quando algo extraordinário acontece e logo pensamos, isso é um milagre? Na verdade, essa palavra tem uma história interessante. Originalmente, milagre significava simplesmente algo admirável de se ver. Mas com o tempo, passou a ser considerado um ato divino que contradiz as leis da natureza. Mas vou te fazer pensar: e se muitas coisas que chamamos de milagres fossem apenas fenômenos naturais que ainda não entendemos completamente? É como quando nossos ancestrais viam um raio e achavam que era obra dos deuses, mas hoje sabemos que é um fenômeno elétrico natural. Imagina só, há alguns séculos, se alguém conseguisse reanimar uma pessoa que parecia morta, seria considerado bruxaria. Hoje, sabemos que existem casos de morte aparente onde a medicina moderna pode trazer a pessoa de volta. É ciência, não magia. E aqui está algo ainda mais interessante. Os fenômenos espíritas, por exemplo, são frequentemente rotulados como milagrosos. Mas diferente dos milagres, que são eventos únicos e inexplicáveis, estes fenômenos podem ser reproduzidos e estudados. É como a eletricidade, antes misteriosa, hoje fundamental em nossas vidas. O mais fascinante é que, à medida que a ciência avança, descobrimos que muitos milagres do passado eram simplesmente manifestações de leis naturais que não conhecíamos. É como descobrir que aquele truque de mágica impressionante tem, na verdade, uma explicação lógica por trás. Isso não significa que o mundo seja menos maravilhoso. Pelo contrário, entender como as coisas funcionam só aumenta nossa admiração pelo universo e suas leis incríveis. Se você ficou curioso sobre esse assunto, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe nos comentários suas experiências com fenômenos inexplicáveis. No item 16, Allan Kardec discute como muitos fenômenos ligados ao espiritismo e ao magnetismo, antes de serem explicados, foram vistos como milagres ou prodígios. Perante a falta de explicação, muita gente duvidava ou até zombava deles. Quando um fenômeno não tem explicação, é comum ser chamado de milagroso ou extraordinário. Pessoas céticas tendem a zombar e não acreditar naquilo que não compreendem. A religião também tem muitos relatos considerados prodígios. Quando o espiritismo consegue dar uma explicação para esses fenômenos, mostra que eles são possíveis, sem precisar quebrar as leis naturais. O espiritismo auxilia a religião ao explicar muitos fatos misteriosos. Isso não diminui a ideia de Deus, pois mostra que ele age segundo leis sábias, que aprendemos aos poucos a decifrar. Vamos a um exemplo claro. O caso de São Cupertino, que teria se elevado no ar, é citado como exemplo de fenômeno incrível, mas que, segundo o Espiritismo, pode acontecer e já foi testemunhado por diversas pessoas, não ficando restrito ao campo do impossível ou do milagre. Imagine ver alguém flutuando no ar. No passado, quase todos achariam que é milagre, bruxaria ou invenção. Mas, com o tempo, estudos mostram que essas coisas podem acontecer por leis da natureza que desconhecíamos. O Espiritismo diz que muitos desses fenômenos são naturais, só ainda não estavam explicados. Por exemplo, assim como já foi surpresa ver um balão subir por causa do ar quente, flutuar não é mais impossível depois que entendemos as leis envolvidas. Na vida, ao nos depararmos com algo que não compreendemos, a lição é: não precisamos zombar, duvidar ou negar. Devemos buscar compreender. Muitas coisas que hoje são vistas como normais já foram consideradas mágicas ou absurdas no passado.
Esses ensinamentos nos mostram que aprender e explicar o desconhecido é uma forma de crescer e evoluir sem precisar desfazer do que é sagrado ou religioso, mas sim ampliando nosso entendimento do universo. Quantas vezes você já viu ou ouviu algo que não entendia e achou impossível, para depois descobrir que havia uma explicação? Que tal treinar seu olhar para buscar entender primeiro, ao invés de julgar ou rir do desconhecido? Item 17. Kardec fala sobre as aparições, como pessoas que dizem ter visto espíritos, fenômenos que acontecem com frequência e costumam gerar muita dúvida ou discussão, mesmo dentro de grupos religiosos. Principais argumentos e ensinamentos, segundo a doutrina kardecista. Aparições são fenômenos comuns. Segundo Kardec, relatos de aparições são muitos e se repetem ao longo do tempo. Para o Espiritismo, essas situações não são nada impossíveis ou espantosas, pois já foram observadas com frequência e explicadas pela doutrina. Necessidade de provas e cautela. Kardec explica que não é possível afirmar que todas as aparições são reais, pois nem sempre existem provas materiais. Porém, como já se conhece outros casos parecidos e se entende como o fenômeno ocorre, dá para considerar que sejam possíveis. Explicação racional diminui o mistério. Antigamente, tudo que não tinha explicação era tratado como milagre ou prodígio. Quando o Espiritismo explica racionalmente como as aparições podem acontecer, muita coisa deixa de parecer inacreditável ou sobrenatural. Acreditar só vendo limita o conhecimento. É comum duvidar do fenômeno porque não se consegue entender. Mas quando a teoria espírita mostra como o fenômeno pode ser natural, a dúvida desaparece. Muitas pessoas se convencem do Espiritismo só de estudar seus princípios, mesmo sem testemunhar nada de extraordinário. Imagine que você nunca viu um eclipse e alguém conta sobre um dia em que o sol sumiu por alguns minutos. Sem entender a causa, parece coisa de outro mundo. Mas ao descobrir por que acontece, tudo se torna simples. O mesmo acontece com as aparições. Para o Espiritismo, há uma explicação natural baseada em leis que antes eram desconhecidas. Por isso, dizemos que explicar de forma racional é o que mais traz confiança às pessoas hoje em dia. No cotidiano, Kardec nos ensina a não desprezar nem negar aquilo que não compreendemos à primeira vista. Procurar explicações, estudar e manter a mente aberta são atitudes que ajudam a entender melhor fenômenos novos em qualquer área da vida. Nem sempre precisamos ver para acreditar. Conhecimento também se adquire ao estudar, conversar, refletir e analisar argumentos lógicos. Você já deixou de acreditar em algo só porque não viu acontecer com seus próprios olhos? Que tal dar uma chance para o estudo e o entendimento racional antes de descartar uma experiência ou relato diferente? A sala de aula está à sua espera. Até o próximo aprendizado. Enquanto isso, vamos refletindo no que aprendemos até agora. Gratidão e até breve.